Bom dia, grupo Profissão de Fé. Deus abençoe a todos vocês. Estou aqui com um resumo da última aula, uma revisãozinha rápida. O que nós trabalhamos na semana passada? Nós fizemos a leitura do capítulo 2 do Evangelho de João, lembrando que o Evangelho de João é dos evangelhos mais importantes e mais simples de ler, né, de abordar, e ele tem muita clareza no seu relato. Então nós lemos o capítulo 2, de 1 a 11, que é a história da transformação da água em vinho. Jesus está na festa, os noivos estão sofrendo com a situação da falta do vinho, uma coisa que é tradicional entre os judeus é que o vinho, como alimento básico, é o símbolo da alegria, é o símbolo da festa, não pode faltar na casa de um judeu, muito menos no dia do seu casamento. O casamento deles não é uma festa de um dia, são 7 dias, né, de festa, então tem que ter suprimento de vinho. Acabou o vinho, Maria, a mãe de Jesus, toma a iniciativa de avisar Jesus, como se ele não tivesse ciência do que estava acontecendo. E ela diz para ele: olha, acabou o vinho. E quando acabou de falar, ele respondeu para ela: não é chegada a minha hora, né? Que tenho eu contigo, mulher? Jesus está falando que o momento dele é o momento que o pai reserva. Maria está preocupada em agendar atividade para o seu filho, no sentido de que ele venha a se manifestar para o mundo, e aquela vergonha que ela passou no passado, na gravidez, né, seja desfeita. Então, justamente pela verdade de que Jesus, a revelação da verdade de que Jesus é o Salvador, é o Messias esperado de Israel. E aí então ela fala, quando termina de conversar com Jesus, ela fala para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E aí o texto no verso 6 nos fala de 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Aqui a gente tem uma daquelas falas de João muito interessantes, porque o texto de João é sempre de dupla mensagem, né? Não é só uma mensagem. Tem a mensagem que está sendo expressa gramaticalmente, mas tem um fundo, uma metáfora, uma simbologia que a gente precisa observar. Essa questão das talhas de pedra que Jesus recorre e enche de água e depois transforma essa água em vinho, e vinho da melhor qualidade, está falando que o vinho novo de Jesus, o vinho que Jesus fornece, é melhor do que a água, que é símbolo também da palavra de Deus, mas a água, símbolo do Pentateuco, da religião judaica, né? E que tenta purificar os pecados do homem, mas ela não consegue trazer o gozo, a alegria que o vinho novo de Jesus fornece. Ou seja, a mensagem que está por trás da salvação, a mensagem que está por trás do socorro que Jesus dá ao casal, salvando um casamento, salvando a festa da família, é justamente que a religião de Jesus é muito superior à religião judaica. A religião de Jesus vem com um poder que a religião judaica não tinha para transformar
a vida de ninguém. Então é muito importante isso. Jesus é o vinho precioso, a sua mensagem é o vinho verdadeiro da alegria, que tem poder para transformar a vida do homem, né? Então essa é a mensagem do capítulo 2, de 1 a 11. Aí de 12 até o verso 25, você tem aqui um fato interessante a partir do verso 13, que ele subiu para Jerusalém, no sentido de que veio de Cafarnaum até Jerusalém para a Páscoa. É uma festa muito importante. Todo judeu deveria vir pelo menos uma vez no ano nas várias festas judaicas, celebrar, adorar no templo, era obrigação, né? E aí Jesus encontra no templo toda aquela infraestrutura que fora armada com o tempo pelos sacerdotes, ou os saduceus, que são o partido dos saduceus, né? que sustentava, porque o pessoal viajava para Jerusalém e às vezes não dava para levar, ou não tinha condições de levar os animais e tal, e então preferiam comprar lá na porta do templo. Então a necessidade faz o comércio, né? E era o que aconteceu. Os saduceus passaram a fornecer animais, gado, ovelhas e até os pombinhos, que era a oferta dos pobres, né? Lembrando que a oferta de Maria e José era justamente os pombinhos, porque eles eram pobres. Então Jesus chega lá e faz um chicote com um azorrague, um chicote de cordas, e bota todo mundo para correr, derruba as mesas dos cambistas, que era outra ideia criativa, né, para não permitir a entrada da moeda romana no templo, entre aspas, né? O denário não podia ser usado nos limites do templo, então tinha que ser trocado pela moeda sagrada do templo. Então é o chamado câmbio. O templo virou uma espécie de banco, instituição bancária, que também os sacerdotes principais ali emprestavam dinheiro para as pessoas necessitadas, para as pessoas, os arrendatários de terras, né? Então, e acabavam às vezes não conseguindo pagar essas terras, a dívida com os sacerdotes, e então os sacerdotes tomavam posse de suas terras, desculpa. É mais ou menos como hoje o banco, né? Você não paga, o banco vem e toma os seus bens, né? Então é uma situação interessante. Jesus se revolta para justamente se cumprir a profecia de que o zelo pela tua casa me consumiu, né? Então é aquela ideia. E aí o pessoal, o zelo da tua casa me consumirá. A profecia citada aqui. E aí os judeus perguntam, com que autoridade você faz tudo isso? Aí Jesus responde, destruam este santuário. Jesus estava falando do seu corpo, mas o pessoal entendeu que era o santuário, o templo lá. E em 3 dias eu o reconstruirei. Os discípulos lembraram disso depois que Jesus ressuscitou, né? Que ele havia falado. Aí o pessoal, os judeus falam, mas como? Em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Como é que é isso? Né? Eles não entenderam que Jesus estava falando do seu corpo, da sua morte na cruz e depois da ressurreição. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, é o que narra aqui João, né? O Evangelho de João. Quando, pois, Jesus ressuscitou
dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, é isso, o texto do capítulo 2, de 1 a 25. Foi o que nós tratamos na semana passada. É sempre bom estarmos lendo e relendo as Sagradas Escrituras, lembrando do seu ensino, porque o Espírito Santo nos ensina sempre, e às vezes ele mostra alguma coisa que a gente passou por cima, né? Deixou por alto. Bom, o título da lição passada, até fazendo menção ao texto bíblico aqui, do verso 22, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. As Sagradas Escrituras como a única regra de fé e prática. Como é isso? Que autoridade é essa que as Sagradas Escrituras têm, né, acima de todos os outros livros? As Sagradas Escrituras do Velho e do Novo Testamento formam uma biblioteca, um livro só. E é interessante que ele é o livro mais lido da face da terra, né? É o campeão de vendas. Então, por quê? Porque as Sagradas Escrituras são a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, né? Você pode ouvir falar que alguém está falando em nome de Deus, mas a vara de medir, né? A vara com autoridade, a unidade de medida está nas Sagradas Escrituras. Ou seja, ela é o critério para dizer se aquele que está falando em nome de Deus ou não. Então, por isso que ela é a única regra de fé e prática. Então, na nossa revistinha, você tem vários tópicos. Tem o primeiro tópico falando da inspiração das Sagradas Escrituras, que foi a maneira como o Senhor fez com que diversos homens, ao longo da história, falassem ou escrevessem as Sagradas Escrituras do jeito que Deus queria que fosse escrita. Porque por trás dessas Sagradas Escrituras está o Espírito Santo de Deus, que unifica todas essas vozes. Veja o que diz na página 8 da sua revistinha. Inspiração foi o ato pelo qual Deus, mediante o Espírito Santo, moveu e guiou os escritores sagrados para que registrassem de forma fiel e sem erros toda a sua divina vontade. Então, os chamados autógrafos originais, né, aqueles textos que foram escritos, os primeiros textos escritos, porque depois eles foram copiados e não tinha gráfica, então a pessoa tinha que escrever copiando, raspar o couro de carneiro, e para poder escrever sobre ele, fazer aqueles rolos enormes de Sagradas Escrituras, das Sagradas Escrituras. Aí nasce justamente um elemento muito importante na história literária das Sagradas Escrituras, os escribas que escrevem. Normalmente eram os sacerdotes, né, as lideranças que faziam esse trabalho. Esdras é dado como o primeiro escriba lá em Babilônia, que foi um processo de restauração, né? Restauração da cultura judaica, da fé judaica, lá no exílio da Babilônia, né? Em 600 e pouco antes de Cristo. Então isso começa lá, mas antes, quem escreveu? Os profetas,
Samuel, né? Escreveu. E eles tinham também os seus amanuenses, seus secretários. Moisés, o Pentateuco é dado que Moisés teria escrito o Pentateuco, depois parte dele, Josué também teria escrito. Então, você tem todos esses relatos inspirados, ou seja, inspirar é o sentido de que o Espírito Santo assopra, né, para dentro desses soldados, desses homens de Deus que guerreiam as lutas do Senhor. Então é nesse sentido, o Espírito Santo inspira, moveu os corações, e toda a Escritura é autoritativa, todas as Sagradas Escrituras têm a mesma personalidade por trás, daí o grande milagre. E a segunda coisa que a nossa revistinha nos ensina é sobre as traduções das Sagradas Escrituras. É um livro mais traduzido para as muitas línguas, né? Então você tem os primeiros esforços de traduzir do hebraico para o grego antes da vinda de Cristo por um dos reis Ptolomeus, um que era pai da Cleópatra, né? Manda fazer uma grande biblioteca em Alexandria, e ele queria colocar nessa grande biblioteca todo o acervo cultural e religioso e livros de todas as nações. E estava faltando o de Israel, né? Que era as Sagradas Escrituras do Velho Testamento. Ele então convocou 72 sábios judeus que pudessem traduzir do hebraico para o grego. Essa versão, a primeira tradução para uma outra língua, chamou-se Septuaginta. A versão bíblica dos 70, chamada Septuaginta. Foi sobre ela que Paulo escreve as suas cartas, as referências todas. São referências dadas nas suas cartas às igrejas, são referências do Velho Testamento e em grego, né? Citando os profetas, citando o Pentateuco e tal, sempre no grego da Septuaginta. Então é muito interessante. Paulo era um judeu grego, né, que era de Tarso, né? Então ele estudou lá, estudou em Jerusalém, mas morava naquela região e tinha a cidadania romana, porque aquela região dele era colônia romana. Então, dessa forma, ele tinha esse privilégio de ser um cidadão romano, foi aculturado na cultura helênica, né, que é foi promovida pelo Império Romano, a difusão da língua grega, o grego comum, né? Então, dessa forma, o apóstolo Paulo teve acesso à Septuaginta e estudava por ela e escrevia por ela, né? Então é muito interessante as muitas traduções. Hoje em dia nós temos traduções para quase todos os povos e existem institutos. Lá em Brasília mesmo existe um em que se encarrega de traduzir, manter missionários tradutores que traduzem as Sagradas Escrituras para as diversas línguas dos povos indígenas no nosso país. Bom, o terceiro ponto nos fala aqui sobre a revelação da natureza. O Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza revela a Deus. Nós revelamos Deus também. A criação, somos a coroa da criação. E quando você olha para dentro de você, você vê a semelhança de Deus. É claro, nós fomos maculados pelo pecado, mas nós temos um resquício dessa imagem de Deus, que é a nossa consciência, né? E o sentido de que eu não quero para mim
o pior, né? Portanto, eu não faço ao meu semelhante aquilo que eu não quero para mim. Isso é a consciência, amar ao próximo como a si mesmo. Isso é muito importante, né? Porque isso revela a Deus. No entanto, nem essa revelação na natureza e nem através de nós é suficiente para nos dar o conhecimento da salvação, o conhecimento que nos leva à salvação, que é a consciência de que nós pecamos e estamos afastados de Deus. No entanto, nenhum homem está indesculpável através da revelação na natureza. Não deu glória a Deus, está debaixo da ira de Deus. Então, todas as coisas foram feitas pelo Senhor e Ele se revela através de tudo. Mas não é suficiente para que o homem conheça a salvação. Bom, o quarto ponto. Por isso, a necessidade das Escrituras. As Sagradas Escrituras são o testemunho do Espírito Santo a respeito da obra que Deus está fazendo na humanidade, né? Desde a criação de tudo, do cosmos, do universo, até a nossa criação, né? Estão todas ali relatadas, como é que foi o drama da queda, né? E como Deus já tinha em mente salvar esta humanidade, consertar essa situação. Então você vê aí no tópico 4 a necessidade das Sagradas Escrituras. E fala, nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Hebreu 1:2. O ensino bíblico é este. Por isso foi o Senhor servido revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isto torna a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Então a revelação principal se completa em Cristo Jesus, que foi escrita, que é o Novo Testamento, e depois os seus apóstolos se tornaram os instrumentos, o fundamento da fé da igreja cristã. Então, aí passamos para o quinto livro, que são os livros das Sagradas Escrituras, da Bíblia, a coleção. Você tem 27, você tem 66 livros, né? Na Bíblia, né? 39 e 27. Então, é muito importante. Tem 27 livros no Novo Testamento e tem 39 no Antigo Testamento. Então, você tem 66. E como é que foram escolhidos esses livros como canônicos, né? Foi justamente a coleção judaica foi consagrada pelas autoridades, autoridades judaicas que se reuniam e analisavam cada escrito. Por isso é que eles recolheram ou escolheram, né? E esses principais profetas e livros históricos de poesia, tudo, e classificaram como livros canônicos, né, do Velho Testamento. Até a época de Jesus já tinha sido tudo aceito e organizado como os livros canônicos. Depois de Jesus, a igreja cristã, existem relatos de concílios que agruparam todos os escritos dos apóstolos, né? E detectaram que tinha muita coisa, muitos livros que eram chamados apócrifos, gente que pegava e escrevia em nome de determinado apóstolo aquilo que ela imaginava ser a fé cristã. Então, por isso, o cuidado das lideranças da igreja em reunirem um grupo de livros que pudessem ser chamados de canônicos e ensinados nas igrejas, né? Então isso é muito interessante. O que faz com que
O sexto tópico, o último tópico da nossa revista, fala como a palavra de Deus deve ser lida. Ela deve ser lida todos os dias como um exercício espiritual. Veja a resposta que o mesmo catecismo, o Catecismo Maior, nos diz, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana. As Santas Escrituras devem ser lidas com um alto e reverente respeito, com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus e de que somente Ele pode habitar-nos e entendê-las, com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas revelada, com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação e oração. Então, a própria Confissão de Fé de Westminster também nos exorta a que a gente leia, nós tenhamos o nosso exercício devocional pessoal, individual, né? Para a nossa edificação. Mas tenhamos também um exercício espiritual, devocional, com a nossa família, porque nós somos sacerdotes e responsáveis pela nossa família, pelo ensino da nossa família. E também um exercício espiritual com o povo de Deus. Então você tem essas responsabilidades, essa tripla responsabilidade devocional diária com você, com a sua família, porque somos sacerdotes de Deus para a nossa família e representamos a nossa família diante de Deus, e então temos a obrigação de ensinar os nossos filhos, os nossos familiares. E também com a igreja, porque na igreja a gente aprende, somos preparados pelo Espírito Santo de Deus a reconhecermos os nossos dons que Deus nos tem dado, tá bom? Então isso é muito importante. E aqui finaliza então com a conclusão, né? A Bíblia nos ensina tudo que devemos crer acerca de Deus, mas também ensina sobre a responsabilidade moral do homem. Os 10 mandamentos continuam a valer, né? Como padrão moral e espiritual para todas as pessoas. Lembrando que os 10 mandamentos, os 4 primeiros, falam do amor do homem a Deus. O homem deve amar o Senhor e, por isso, não adorar outros deuses, não fazer esculturas, não tomar o nome do Senhor em vão, né? E dessa forma, guardar o dia de sábado. Que sábado é esse? O sabá, originalmente, era o 7º dia, que é o nosso sábado. Mas com a ressurreição de Cristo, o nosso dia de adoração passou do sábado para o domingo, por causa da ressurreição de Jesus. Foi quando Jesus apareceu aos seus discípulos. Então o domingo é o chamado dia do Senhor. Prefigura também o dia do julgamento, nosso encontro com o Senhor Jesus. Ele virá para nos resgatar definitivamente e para julgar vivos e mortos. Tá ok? Então essa é a nossa lição das Sagradas Escrituras, revisada aqui rapidamente, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe.